Bom dia! Esse vídeo eu tô fazendo para explicar para vocês um pouco como é que eu tô pensando em começar a postar aqui, né, os vídeos. Eu subi um primeiro vídeo, né, explicando um pouco sobre a ideia do canal. Já tá aí no canal, vocês podem dar uma olhadinha, né, Maternar Conversações vídeo 1. E agora a ideia é eu subir alguns vídeos sobre a introdução alimentar do Raul, né? O Raul fez 6 meses há 2 dias e antes dele completar 6 meses a gente já vinha fazendo algumas experimentações em momentos bem pontuais com algumas frutinhas. Eu vou subir esses vídeos também, mas oficialmente nós estamos começando a introdução alimentar dele desde ontem, né? Então tem ontem introduzindo o café da manhã. A ideia é essa semana, todos os dias dessa semana, oferecer para ele o café da manhã, que vai ser sempre uma frutinha ou alguma outra coisa, como hoje, por exemplo, foi o omeletinho. Eu vou dizer para vocês como é que foi que eu, né, fiz isso, o omelete, como é que eu fiz, as frutas, como é que eu tenho pensado, né, isso, enfim, questão dos alimentos orgânicos, o corte para facilitar, né, a criança manusear o alimento e para também evitar engasgos, né. E aí, esse vídeo é para explicar para vocês que eu vou postar alguns vídeos então, com esses alimentos, apresentando esses alimentos para o Raul, né? Eu fiz um curso rápido de introdução alimentar há algumas semanas e eu e meu companheiro, a gente tem pensado juntos formas de fazer essa apresentação dos alimentos para o Raul, de modo a estimular ele a ter autonomia com os alimentos, né? Estimular ele a conhecer todas as texturas, a se acostumar com os diferentes sabores, né? A ideia é não apresentar açúcar para ele, pelo menos nos 2 primeiros anos de vida dele, e não apresentar sal até ele fazer 1 ano. Então, as frutas são todo o açúcar que ele precisa, né? As frutas são doces, elas têm frutose, né? Então é o suficiente para ele. A gente não vai apresentar sucos nesse momento e a ideia é, sempre que possível, oferecer os alimentos para ele no seu formato natural e sólida, né? Então, as frutas cortadas, frescas, frutas orgânicas, eu vou sempre tentar fazer uso de frutas orgânicas. Não vai ser sempre que vai ser possível e eu já estou tranquila com isso. Mas sempre que possível, né, vou tentar fazer numa feira orgânica para comprar esses alimentos, né, sem veneno, sem agrotóxico. E lavar bem, né, higienizar bem. E a gente também está pensando em fazer a apresentação de alguns alimentos sob a forma de papa, né? Então, a gente não vai fazer BLW, né? Que é esse método de introdução alimentar que é totalmente guiado pela criança e apresentação somente dos alimentos sólidos, enfim. A gente também vai apresentar alguns alimentos amassados, nada triturado demais, mas, por exemplo, o abacate, que o Raul não reagiu muito bem. Eu quero tentar apresentar para ele novamente, de repente amassadinho, com um pouquinho de leite materno misturado, né? Ou com um pedacinho de banana amassado junto, para dar uma adoçada, uma sopinha, um caldinho de vez em quando. A nossa ideia é fazer assim. Então a gente vai usar um método meio híbrido, assim, né? De todas essas coisas. Sem desprezar também o que a nossa rotina vai nos permitir, porque eu acho maravilhoso, por exemplo, oferecer o alimento para a criança, deixar que ela brinque, deixar que ela manuseie, sem pressão de se alimentar. Mas hoje a minha realidade é uma, daqui a 1 mês vai ser outra. Eu já vou ter voltado ao trabalho, não vou ter esse tempo todo, né, para deixar que ele explore os alimentos, né, que ele tenha o seu próprio tempo para se alimentar. Entendo que a introdução alimentar é um processo, então não tem uma exigência de que ele já imediatamente passe a se nutrir através dos alimentos, né? A ideia é que ele conheça os alimentos, mas eu ainda estou amamentando ele em livre demanda e pretendo continuar amamentando ele em livre demanda
pelo menos até 1 ano, né? E continuar amamentando ele de maneira complementar à alimentação até 2 anos, né? Essa é a minha ideia, vamos ver se eu vou conseguir, né? Estamos nos 6 meses, até agora a amamentação tem sido possível para mim, né? A gente tem conseguido sucesso na amamentação, mas são muitos os elementos que interferem, né? E retornando ao trabalho, enfim. Eu tenho os meus ideais, mas eu também sou muito generosa comigo mesma e com as minhas possibilidades. Então, as coisas elas vão sendo reavaliadas dia após dia, né, dentro das minhas possibilidades de maternar essa criança, né, levando em consideração as minhas especificidades, as minhas necessidades também. É uma relação, né? Eu sou uma mulher que tem um filho, eu não deixei de ser mulher depois que me tornei mãe. E também não vou abrir mão dos meus desejos e das minhas limitações para fazer com que essa criança se sinta satisfeita. As necessidades todas dele vão estar sempre sendo satisfeitas, mas numa relação de interação e de diálogo com as minhas necessidades, né? Então, quando a gente fala de introdução alimentar, eu acho que tudo tem que vir sempre dentro das possibilidades da família, né? Por exemplo, eu tenho conseguido amamentar meu filho no peito em livre demanda, mas é óbvio que nem toda mulher deseja ou consegue fazer isso. Então, não tem nada de errado em você oferecer o seu peito para o seu filho quando você pode, não tem nada de errado em você oferecer leite para o seu filho na mamadeira. Não tem nada de errado em uma mulher usar fórmula para alimentar seu filho. Todos esses modos de alimentar seu filho são dentro das possibilidades de cada família, né? Mesma coisa com a introdução alimentar, né? A gente quer oferecer os alimentos sólidos, a gente quer oferecer toda a diversidade de frutas e vegetais para o nosso filho, mas isso tem que caber no nosso orçamento, isso tem que caber na nossa rotina e as coisas também vão mudando, né, na medida em que ele vai crescendo e que a vida vai acontecendo. Então é isso, ele acabou de acordar, ele estava no soninho da manhã dele, eu vou pegar ele e vou subir os vídeos então da introdução alimentar para vocês, para a gente continuar nossa conversa. Até mais!